Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. A leitura do nosso Evangelho nesta noite é referente ao capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A cólera. Itens 9 e 10. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedece. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima, mas uma outra consideração deveria sobretudo detê-lo, o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre, com seu temperamento, antes de se considerar culpado. Ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É assim uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos,
como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força, mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. A leitura fica bem clara no momento que nos mostra que nós somos os responsáveis pelas nossas atitudes. E estamos todos aqui para nos melhorarmos. A cólera, ela é uma extensão do nosso orgulho ferido. E muitas vezes acabamos fazendo coisas que vão nos prejudicar futuramente, vão marcar nosso perispírito. O ser colérico, ele agride mais a si mesmo do que aos outros. Então, pessoas que se deixam levar pela cólera têm que buscar sua melhora íntima o quanto antes, pois sabemos que a cólera não nos leva a nada, apenas nos atrasa cada vez mais na nossa visão de espírito. Então precisamos nos melhorar, deixar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, todos esses sentimentos mesquinhos que nos rebaixam perante Deus. A gente precisa se melhorar, e é chegado os tempos em que o amor tem que prevalecer. E estamos vendo aí casos difíceis que estão acontecendo, que estão chocando a todos nós, a toda a humanidade. E nós precisamos ter calma, ter paciência, procurar Deus e procurar nos reformar de dentro para fora. É chegado o momento da reforma. E também temos que vivenciarmos o amor verdadeiro, o perdão. Vamos nos elevar ao alto, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade, Senhor,
e que muitas iguais a estas possamos ter, de nos reunirmos no seu santo nome, Pai, onde pedimos pela paz entre nós, pela paz no nosso planeta, pela paz no espaço e em todos os mundos habitados. Pedimos por todos os necessitados, encarnados e desencarnados, que sejam orientados, ajudados naquilo que eles estão buscando, Senhor. Que haja mais amor, mais paz, que haja luz em todos os cantos obscuros. Pedimos, Pai, pela nossa casa espírita Eulália Nogueira, que ela fique protegida, amparada, preparada para todos os estudos, trabalhos que estão acontecendo, Senhor. E pedimos aos amigos espirituais encarregados de tratarem nossas águas, que coloquem nelas o remédio que cada um de nós esteja necessitando em particular. E que ao bebermos dessas águas estejamos tomando o remédio, que alivia, que cura, que liberta, Senhor. E nós lhe agradecemos, Pai, pelas bênçãos recebidas. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos abençoe a todos. E que assim seja.